Queridos irmãos, após a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, Jesus, ele entra também em um templo que ficava na mesma cidade, Jerusalém. E o texto vai nos dizer que depois que Jesus entra no templo, Jesus então ele observa o templo, e o texto vai dizer que Jesus, o tempo já está tarde. Jesus então, ele sai de Jerusalém e vai para a cidade de Betânia. E os seus discípulos estavam com ele. Jesus entra em Jerusalém, ele é aclamado pelo povo. Em Jerusalém, ele entra em um templo, ele observa o templo. Como já está tarde, Jesus então sai do templo e ele vai para a cidade de Betânia. Os seus discípulos estavam com ele. No dia seguinte, no próximo dia, Jesus então, ele sai de Betânia e Jesus, então, ele tem fome. Ele tem fome e Jesus, então, ele vê uma figueira. Ele observa uma figueira. E quando ele olha para aquela figueira só tem folhas, não tem fruto. E o texto vai dizer que Jesus, ele aproxima até aquela figueira, esperando que ela tenha algum fruto. Mas Jesus, ele é decepcionado porque aquela figueira não tinha frutos, mas só tinha folhas. E Jesus, então, ele aproxima daquela figueira, e Jesus, então, verbaliza. Jesus, ele fala à figueira, ele dirige a figueira dizendo as seguintes palavras: nunca mais ninguém coma fruto de ti. Nunca mais ninguém coma fruto de ti. E os discípulos ouviram essas palavras que Jesus dirigiu à figueira. No outro dia, pela manhã, Jesus e os discípulos estavam passando pelo mesmo local, no mesmo local. E eles então percebem que aquela figueira que Jesus havia verbalizado, falado a ela, aquela figueira está seca. Pedro então lembra e disse: mestre, aquela figueira que o Senhor maldiçoou, aquela figueira está seca até a raiz. E no verso 21 desse capítulo 11 de Marcos, Jesus disse assim: olha, tendes fé em Deus. Então Jesus, ele usa esse momento, Jesus, ele usa essa situação para ensinar, para mostrar aos seus discípulos sobre o poder da fé verbalizada. Jesus, ele vai ensinar os seus discípulos como usar a fé e como nós usamos a fé com autoridade. E no verso 23, Jesus, ele diz as seguintes palavras: eu lhes asseguro que se alguém disser, se alguém falar, se alguém verbalizar a fé a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, o que fala, assim lhe será feito. Então Jesus aqui, ele está ensinando os discípulos. Ele vai começar a mostrar aos seus discípulos que viram ele amaldiçoando a figueira através das suas palavras. E os discípulos viram aqueles que ficaram assustados. Como assim? Ele falou e a figueira secou. E Jesus então começa a ensinar os seus discípulos como eles deveriam remover ou mover as montanhas que muitas vezes surgem diante de nós. É sobre isso, amada igreja, que nós vamos falar hoje, nessa primeira parte, como remover as nossas montanhas. Diga assim, como
remover as nossas montanhas. A primeira coisa que nós aprendemos nesse texto é que para nós removermos a nossa montanha, é preciso identificá-la. Diga assim, é preciso identificar a montanha. Irmãos, todos nós temos uma montanha. A montanha muitas vezes significa uma barreira. E todos nós vivemos, somos barrados muitas vezes com as montanhas, com os montes que nós enfrentamos. E se eu quero remover esta montanha na minha vida, se eu quero tirar esse problema da minha vida, eu tenho que identificar qual é esse problema. Você não consegue vencer sem identificar. Diga assim, eu não consigo vencer o meu problema se eu não identificá-lo.